Ele é um playboy neoliberal, um cara que está a serviço dos Faria Limers, do que tem de pior na economia brasileira, e que a economia brasileira só não cresce mais fortemente porque ela aposta na especulação, no rentismo e nesse tipo de negócio fácil. Olha só, já que a gente está falando aqui de imposto, essas coisas, assim, eu queria trazer um vídeo da Luísa Trajano, não sei se vocês assistiram, dando uma aula para o Campus Neto, porque o Brasil está com essa taxa de juros aí exorbitante, uma da maior do mundo, e até agora nada de baixar os juros. Vou trazer aqui o vídeo, queria que vocês comentassem, olha só. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia, é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso, mas não é 0,25 não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Vou comentar que eu sou um voto de 9, que o trabalho é bastante técnico, e a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira Nós fazemos um pacto de não subir produto, pronto. Fazemos um pacto com vocês, concordam, gente? Ele abaixa o juro e nós fazemos um pacto de não subir produto. Não, Jorge, vamos continuar aí, que ele tem que entender isso aí, Jorge. Não, calma. É que nós já passamos o tempo, já recebi recados aqui da agenda do presidente. E gostaria de saber se alguém quer fazer mais alguma manifestação. Muito obrigada. Como o presidente disse, a gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá para ter mais paciência não, Jorge, não dá não. Nós temos que ter paciência com urgência, é isso que eu queria falar. Não existe paciência com urgência. Olha, aí acabou quando ela foi para cima, né? Ele ficou meio constrangido a hora que ele bebe a água ali. Ele ficou porque essa coisa que eu sou técnico, eu tenho uma coisa muito técnica. Dá licença, que existem várias opções técnicas colocadas. Ele tem uma opção técnica. A opção técnica dele é fazer com que todo o esforço de economia fiscal do Lula seja destruído pela elevação dos juros a partir dos títulos da dívida monetária que ele lança no Banco Central. É simples. Ele é um agente político para poder travar a economia brasileira. Essa é a ideia dele. Ele é um playboy neoliberal, um cara que está a serviço dos Faria Limers, do que tem de pior na economia brasileira, e que a economia brasileira só não cresce mais fortemente porque ela aposta na especulação, no rentismo e nesse tipo de negócio fácil. Então, o Banco Central, ele na verdade, uma coisa absurda no Brasil, essa ideia de independência de Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, que nem os ingleses acreditavam nisso. Você lembra que os ingleses nunca aceitaram a moeda da União Europeia, né? Nunca. Porque eles sabem que a moeda faz parte da política econômica de qualquer governo. Se ele perde o controle da moeda, ele vai ter que negociar a Europa. E eles não queriam fazer isso. Os ingleses sempre foram, né? Eu sou uma ilha, eu vou ficar nas mãos dos alemães. E eles nunca quiseram perder
aquilo que é fundamental para a direção política e econômica da Inglaterra, que é o controle da moeda. Aí, esse cara e essa elite tacanha sabe disso. Só que ela faz assim, não, queremos a independência da moeda. Que independência da moeda? Nós queremos controlar a nossa moeda. A moeda brasileira, a política monetária brasileira tem que estar a serviço do país e não a serviço de uma casta de especuladores, cara. É um absurdo esse cara continuar lá. A gente, o movimento popular devia fazer manifestação para tirar esse cara. Porque ele é um dos elementos cruciais para detonar o país. Já falei isso aqui. O Banco Central está fazendo uma política nefasta contra quem está nos ouvindo. Você deve ter ficado impressionado com a Luísa Trajano dizendo que o custo financeiro dela é 32% do lucro. Impressionante. Impressionante. E não deve ser diferente disso aí, não. Você ela deu uma exagerada. Eu acho que não. Porque você vê, o cara pode retrucar, não está tendo nada disso, não. Por quê? Porque, olha, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, não é retórico a taxa de juros. Não é assim, ele fixou e daí? Como é que isso interfere na minha vida? Interfere da seguinte forma, ele lança título público com aquela taxa de juros. Quem tem uma taxa de juros menor, sabe o que acontece? Vem qualquer especulador, pega dinheiro dele e compra o título do governo, que dá mais. E aí ninguém pode deixar aquela taxa de juros menor que aquela. Ninguém. Exceto os juros do próprio governo para casa própria. Tem algum, mas é muito específico. Agora, para negócio, para o pequeno empresário, para o prestador de serviço, até para o grande empresário, a Trajano acabou de mostrar, ela não tem como se capitalizar, financiar, porque, olha só, outra coisa que as pessoas talvez não saibam, que é assim, quando você estuda essas elites econômicas, você vê que ele fala assim, eu estou em grande dificuldade, o país tem que ser administrado como um pai de família administra uma casa. Isso é inverdade. Nem a grande empresa é administrada assim. Ela não pode queimar o seu capital de giro. Ela pega emprestado para ampliar o seu negócio. Ela não vai pegar o seu capital de giro e queimar, gente. E se está todo mundo endividado, né, Serginho? Como é que o cara vai comprar? Eu fui na loja da Trajano com a minha irmã para comprar a geladeira, porque minha irmã está lá em Bauru trocando a geladeira, para comprar um. Só que o movimento tinha um monte de vendedor parado. Então, se você for na loja, como eu fui no fim de semana, as Casas Bahia de Bauru, a loja Marisa de Bauru, tinha um monte de vendedor e pouquinha gente entrando para comprar. Quer dizer, a Trajano está pegando capital a um juro altíssimo e ela também não tem venda para cobrir. Quer dizer, quebradeira, né? Quem vai comprar a prazo, né? Também. 70 milhões de pessoas endividadas. Então, aí eu queria voltar ao que eu estava falando. As pessoas têm que ter endividamento baixo. As empresas podem ter um endividamento aceitável e o governo pode ter endividamento. É contrário, as coisas são contrário. No Brasil, eles querem que o governo reduza totalmente a sua dívida e as pessoas fiquem endividadas. Por quê? Porque aí sobra mais dinheiro para elevar juros e financiar quem vive de renda, quem não faz nada de produtivo. Isso a gente tem que mudar. Mas é isso que você está falando, Azenha. E Dri, sabe qual é o problema? Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse tal de Bob Field aí, Jr., qual é a jogada dele? Ele é um agente político do capital financeiro e dos ruralistas fascistas para detonar o governo Lula. Ele é o principal cara. Não tenho nenhuma dúvida. E com isso, ele vai destruindo os esforços de crescimento econômico, de empregabilidade. Esse é o problema.